Bom galera, uns vídeos atrás eu comentei com vocês sobre o quanto que eu cobro na minha fotografia de arquitetura e interiores. E assim, alguns acharam muito poucos, alguns acharam um valor digno, mas todos gostaram que eu vim aqui no canal e falei sobre esse assunto abertamente com vocês. Eu realmente não vejo problema em abrir o jogo com vocês. Eu acho que essa questão do preço, ela é bem subjetiva, depende de região, depende do que você oferece, depende do equipamento que você utiliza, mas sempre é legal você ter uma base de quanto que é cobrado. E eu acho que é relevante trazer aí uma continuação para esse vídeo que a galera curtiu muito. E eu vou trazer para vocês mais alguns pontos, talvez esclarecer algumas dúvidas que ficaram ali nos comentários, que eu acho que talvez vocês tenham interesse em saber. Calma aí que eu vou pegar meu celular para ler os comentários aqui. Então, a galera ficou um pouco horrorizada de pensar que eu vou fazer aqueles flambiants super complexos. O cliente vai contratar 10 fotografias, vou receber R$400 para editar 10 fotografias naquele estilo, né? Assim, para ser sincero, nunca um cliente fechou apenas 10 fotografias. O cliente, ele quer sempre mais que isso. Normalmente fica entre 20 e 30 fotografias. Então já é um valor substancial, porque 20, 30 fotografias eu consigo, digamos, capturar elas de uma tarde ou num dia, dependendo da complexidade do trabalho, e eu consigo editar elas em outro dia. Então é 2 dias de trabalho, digamos, se fizer 30 fotografias é R$1.200. Então é interessante realmente esse preço, ele parece pouco à primeira vista, mas como os clientes têm interesse em pegar bastante fotografias, normalmente o preço é bem superior a esses R$400. Por exemplo, em hotéis, a pergunta que eu sempre faço é quantas categorias de quartos vocês têm, porque todas as categorias de quartos têm que ser fotografadas, e isso varia muito de hotel para hotel, mas normalmente fica entre 3 a 5 categorias, então são 3 a 5 quartos que eu tenho que fotografar. Normalmente eu vou fazer lá 4 ou 5 fotos de cada quarto, então se tiver 4 categorias e 5 fotos vão ser 20 fotografias. Você tem que pensar que nem todas essas fotografias vão ser amplas e panorâmicas do ambiente, algumas vão ser mais de detalhes, que são mais simples a edição, que são mais simples a captura também. Então tudo isso é levado em consideração. Outra questão que sugeriram é de ter preços para todas as categorias, e realmente eu faço isso. Eu tento sempre, por isso que eu trago fotografias não editadas, né, técnica simples e técnica do Flambiant, para o meu cliente, se ele estiver mais apertado no orçamento, ele ter a opção mais barata. Mas, sinceramente, todos querem a do Flambiant. Assim, normalmente quando o cara tá contratando um fotógrafo especialista em arquitetura e interiores, ele tem noção que vai ser um pouco mais caro, ele já chega até mim esperando um preço à altura da especialização, digamos. Se eu jogar o meu preço muito lá embaixo, ele vai até perder a confiança em mim, ele vai dizer, meu Deus, esse cara não deve saber o que ele tá fazendo para cobrar R$5 por fotografia, porque o outro cara que é fotógrafo de arquitetura de interiores me falou que cobra 40. Então você tem que ter um preço compatível com o que você tá oferecendo. Se você jogar lá muito lá embaixo, o seu cliente não vai ter confiança no que você tá falando para ele. Então tem que ter uma flexibilidade nos preços ali, isso é muito importante, mas ela não pode ser uma flexibilidade absurda de aviltar os preços da profissão. Então por isso realmente que eu ofereço as fotografias a R$25, que é aquela fotografia que eu faço uma exposição em RAW e faço a edição ali para recuperar os realces, recuperar as sombras e consigo um balanço legal, né? Mas nem se compara com o Flambiant. Essa que é a ideia de ter essas duas diferenças de preço, né? E claro, eu sempre comento, se você contratar mais de 50 fotos, eu consigo um desconto. Se você contratar mais de 100 fotos, eu consigo outro desconto. Então eu tento estimular o cliente a já contratar a compra de várias fotos, certo? Já no começo, na contratação ali, para ele saber que se ele quiser bastante fotos, eu vou conseguir um preço mais interessante para ele. E depois, quando eu tô entregando as fotos pro cliente, eu faço uma seleção das fotografias e eu mando elas com uma logo, assim, semi-transparente em cima da fotografia, para ele não poder utilizar essas fotos em mídias sociais, obviamente. Eu mando elas em baixa resolução, com uma logo bem grande, assim, de proibido a reprodução, bem de leve, mas obviamente o cliente não vai querer reproduzir essas fotos. Eu acho isso importante e nunca reclamaram, né? Se eu mando, ó, essas fotos é só para você escolher quais você quer selecionar para eu editar. Eu deixo o cliente bem livre para escolher quais fotografias ele quer editar. Então eu mando esse arquivo com todas as fotografias, com essa marca d'água grandona na foto para ele não utilizar em WhatsApp, porque o hoteleiro utiliza muito WhatsApp para mandar para possíveis clientes. Então ele jamais vai querer manchar a sua imagem mandando uma foto com uma logo proibido reprodução, né? Então essa é uma garantia que é interessante você ter. Aí depois que ele me
manda uma seleção, digamos, de 20 fotografias para eu editar, eu vou lá, edito todas aquelas fotografias, entrego o trabalho 100%, e aí ao final eu falo assim, ó, se você quiser levar todas as outras fotografias que eu tenho aqui, que são fotografias boas, por um preço X, né, eu faço um preço X para as fotografias originais, para ele levar todas as outras, ou um preço Y para ele levar todas as outras com edição, porque todas as outras também, digamos, eu fiz com técnica do Flamet, fiz exposição do flash e tal. Então eu sempre fotografo a mais do que me pediram, sempre faço um pouco a mais, digamos. Se me pediram 40 fotografias no momento que eu fiz a edição, normalmente eu tenho umas 80, 100 fotografias. Questão de qualidade, né? Alguma foto pode ter saído um pouquinho tremido, o autofoco ali pode não ter funcionado 100%. Eu prefiro na captura fazer um pouco mais rápido cada fotografia, porque eu já estou muito prático nessa questão do Flamet. Eu consigo fazer em questão de segundos uma exposição do Flamet bem rápido mesmo. Obviamente que na edição é bem mais demorado, mas você faz a sua composição, você pensa bem a sua composição, mas você faz várias para vocês entregar a mais para o seu cliente, e depois que ele já pagou pelas fotografias que ele tinha contratado, ele vai ter a opção ainda de ficar com outras fotografias muito boas. De repente eu faço um preço mais interessante e aí consigo aumentar um pouco esse ticket médio, digamos, das minhas vendas ali para arquitetura e interiores. Então vocês não precisam ficar horrorizados aí, dificilmente eu fecho um contrato aí por R$400 para ir fotografar um hotel. Teve uma pergunta que o Cristiano Senna fez para mim, que é: uma imobiliária ofereceu para ele R$40 para ele ir lá e fotografar por imóvel. E realmente esse preço é bem aviltante. Eu, na minha situação atual, não faria esse tipo de trabalho. Mas eu não vou julgar quem recebe uma proposta dessa e opta por fazer. Como eu disse, no começo eu fazia trabalho de graça para hotéis e imobiliárias. Eu tentava fazer uma amostra grátis. Então você pode levar esse tipo de trabalho como o seu aprendizado ali. Você vai estar ganhando pouquíssimo, digamos, R$40. Só para você se deslocar de carro até o local, você vai gastar isso, você vai ter que estacionar o seu carro, você vai gastar gasolina. Então R$40 é absurdo, é basicamente assim, cobrir os custos da sua fotografia, digamos, né, R$40, mas vale pela experiência, vale por você perceber aí o que o seu cliente gostou, que tipo de fotografia ele gostou, o que funciona melhor, se você acha que o HDR vai funcionar melhor, se você tem que usar o bracketing, se você consegue fazer o Flamet. Tudo isso aí vai ser relevante e pode servir como aprendizado. Então eu não vou julgar quem aceita um trabalho por R$40 como imobiliária, porque, como eu disse, no começo eu fazia trabalho de graça aí para imobiliária e hotel. Então eu consideraria esses R$40 como uma ajuda de custo. Você tem que fazer isso no começo. Essa imobiliária jamais vai valorizar o seu trabalho. Se ela tá te pagando R$40 por imóvel e depois de um tempo você chegar para ela e falar assim: eu cobro R$40 por fotografia agora, eles vão rir na sua cara. Você tem que pensar nisso também. Essa imobiliária você vai ter que descartar da sua carteira de clientes. Provavelmente a imobiliária fale com outras imobiliárias, te recomende como fotógrafo baratão, um fotógrafo que faz serviço legal por um preço baixíssimo, né? Então tem esse fator também que você tem que levar em consideração. Eu diria que você vai ter que completamente eliminar essa imobiliária da sua carteira de clientes depois de que, quando você quiser realmente cobrar um valor digno pela sua fotografia. Me perguntaram também sobre o tamanho da fotografia. Eu entrego todas as minhas fotografias na resolução máxima da minha câmera, que é 24 megapixels, né? É 6.000 por 4.000 pixels. Às vezes eu tenho que reduzir essa resolução, certo? Por questão de crop, né? Não vejo problema nenhum em reduzir, porque, nossa, 6.000 por 4.000 é basicamente uma imagem 6K, então não tem tela que o cliente vai precisar se eu reduzir um pouquinho ali com o crop. Nunca reclamaram quanto a isso. Já reclamaram de a resolução ser muito alta, porque tem sites como o Booking, por exemplo, que os hotéis depois enviam essas fotos para o Booking e o Booking não aceita o tamanho do arquivo. Por exemplo, o arquivo ficou com 10 megabytes, ele não aceita. Então eu faço esse serviço também, se o cliente pede para mim, de compactar as fotos. Então eu vou no Lightroom e reduzo o tamanho do arquivo. Eu posso manter a resolução, normalmente eu mantenho a resolução alta, mas eu baixo o tamanho do arquivo ali para até 1 mega, digamos. É uma opção, de repente, dizer para o cliente: eu vou te oferecer o pacote Full HD, o pacote em 4K das fotografias do tamanho, né, as resoluções diferentes. Vou te entregar fotografias em 8 megapixels, você pode optar por 8, 12 e 24 megapixels, digamos, né, alguma coisa assim. Eu poderia fazer algo do gênero, nunca fiz, porque eu acho que é complicado o cliente entender essas diferenças
coisa de resolução. Eu acho que vai ser um fator que vai complicar a transação. O cliente vai ficar, pô, qual que é a diferença de uma foto de 8 para 12 megapixels? A diferença que vai fazer pro meu site, sabe? Eu tento tornar a transação o mais simples possível, tentar falar nos termos do leigo, para ele entender realmente quais vão ser as vantagens de tal e tal fotografia. Por isso que eu utilizo até as minhas imagens lá para dizer, ó, ficar bem claro, ó, se tu me contratar por R$25 a fotografia, você vai ganhar esse tipo de resultado. Se você contratar por 40, você vai ganhar esse resultado. E aí ele pode avaliar com os próprios olhos que tipo de resultado que ele quer pro site dele. Diferenciar em tamanhos de resolução eu acho um pouco mais complexo, porque é difícil de demonstrar. Vou mandar uma foto em 8 megapixels pelo WhatsApp e uma de 24 megapixels pelo WhatsApp, ele vai dizer, é exatamente a mesma coisa, né? Até porque o WhatsApp comprime as fotografias e tal. Então acho que acabaria até desvalorizando o meu trabalho se eu fizesse esse tipo de diferença de resolução. Perguntaram também se quando eu faço por R$25 eu faço HDR. E eu faço uma exposição em, como eu falei, uma exposição em RAW, diminui os realces, aumenta as sombras. Olha, essa questão da Nikon, ela realmente é muito boa para esse tipo de fotografia, porque ela tem um range dinâmico muito bom, essa D600 que eu utilizo. Então eu consigo realmente trazer os realces para baixo um pouquinho, diminuir, aumentar as sombras. Tudo isso aí eu consigo fazer com uma exposição. Eu não faço o bracketing de HDR, que seria bem mais complexo, daria bem mais trabalho, ia demorar muito mais na edição. Então é bem mais simples. É um trabalho assim que, por exemplo, eu for lá, faço numa manhã e numa tarde eu edito todas as fotografias. Eu não vou ficar limpando sujeirinha no azulejo quando o cara me contrata por R$25. É algo bem mais simples, com certeza. Teve uma galera que me perguntou para fazer um vídeo sobre a técnica do Flambient. E isso aí já tá aqui em vários vídeos do canal. Eu vou já deixar um aqui, ó, aqui em cima. Acesse esse vídeo aqui em cima. Na verdade ele vai estar aqui, né, aqui em cima. E vai lá e assiste essa técnica do Flambient, que eu especifiquei bem direitinho como é que é a edição, como é que é a captura, tudo. Tá tudo aí no canal para você aprender. É só sentar e assistir, fazer uma mini maratona de vídeos aí com a minha cara na tela, que você vai aprender tudo que você precisa aprender sobre a técnica do Flambient, tá legal? Pô, galera, esse aqui foi o vídeo quanto que eu cobro 2. Se você curtiu esse formato, se você quer que eu faça mais vídeos como esse de quanto é que eu cobro, sobre o mercado da fotografia, talvez eu possa abordar outra área da fotografia, como que tem sido as minhas transações nesse campo da fotografia, deixa aí nos comentários, deixa a sua curtida. Eu tenho que saber que vocês gostam desse vídeo, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de falar sobre o mercado da fotografia, sobre quanto é que eu cobro, isso aí é bem legal. Acho que pode ajudar bastante vocês, tá legal? A gente se vê no próximo vídeo, valeu!